Acabou de sair uma pesquisa que mostra um cenário completamente diferente do que a mídia vinha mostrando nos últimos meses. A mais recente pesquisa para presidente do Instituto CNT-MDA mostra um cenário completamente atípico e único para presidente do Brasil em 2026. A pesquisa testa cenários de primeiro e segundo turno, e os resultados vão lhe surpreender. Ela avalia vários nomes como Lula, Bolsonaro, Tarcísio, Ciro Gomes, Ratinho Júnior, dentre diversos outros, testando também cenários de segundo turno. É nesse momento que os resultados se tornam realmente expressivos. Essa pesquisa também buscou dois cenários interessantes. Perguntou para a população a sua avaliação sobre o governo Lula e procurou saber se o eleitorado brasileiro é mais de esquerda ou de direita. Esses resultados são muito importantes, pois nos trazem uma ideia de quem está mais forte hoje no Brasil, o PT, de Lula, ou o PL, de Bolsonaro. Vou começar trazendo para vocês o primeiro resultado, que mostra se no Brasil existem mais pessoas de direita ou de esquerda. Em seguida, trago os números de aprovação do governo Lula e, por fim, apresento os resultados dos cenários da pesquisa para presidente. Fique comigo até o final do vídeo para descobrir quem está na frente para presidente do Brasil. Mas antes, deixe seu like e comente em quem você vai votar em 2026. Vamos ao primeiro cenário. Cenário 1. Pesquisa sobre se o Brasil tem mais pessoas de direita ou esquerda. Uma das primeiras perguntas feitas nessa pesquisa foi para entender como o eleitor brasileiro se identifica no espectro político. Esse tipo de dado é fundamental, porque mostra a inclinação ideológica da população, ou seja, se o Brasil está mais voltado para a direita, para a esquerda ou se existe um equilíbrio entre os dois lados. A partir dessa percepção, fica mais claro analisar o comportamento eleitoral nas disputas futuras e compreender de onde cada candidato pode tirar maior força política. Resultado do cenário. Não sabem, não responderam. 33,1%. Direita, 30,1%. Esquerda, 20,7%. Centro, 7,3%. Centro-direita, 5,1%. Centro-esquerda, 3,7%. Os números revelam um dado muito importante sobre a política brasileira atual. O fato de 33,1% dos entrevistados não saberem ou não responderem mostra um cenário de incerteza, que pode ser interpretado de diferentes formas. Por um lado, indica que boa parte da população não acompanha ou não se identifica diretamente com os rótulos políticos tradicionais, o que abre espaço para candidatos que consigam dialogar com diferentes públicos. Por outro, demonstra também uma falta de clareza ideológica, que pode ser explorada por campanhas populistas ou de forte apelo emocional. A direita aparece numericamente mais forte, com 30,1%, superando a esquerda, que ficou em 20,7%. Esse dado sugere que o campo conservador mantém uma base mais consolidada e pode chegar competitivo em 2026. No entanto, não significa que a esquerda esteja enfraquecida, já que ainda possui uma fatia expressiva do eleitorado. O centro, somando pouco mais de 16%, segue pequeno, mas pode ser decisivo em um segundo turno. O que se percebe é que a polarização continua dominante, mas existe uma margem enorme de eleitores indecisos, que no final podem definir o rumo das eleições. Cenário 2. Pesquisa sobre a avaliação do governo Lula. Outro ponto avaliado pelo levantamento CNT-MDA foi a percepção da população em relação ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse tipo de pesquisa é muito relevante porque mostra como a gestão atual está sendo recebida pelos brasileiros, refletindo diretamente no potencial eleitoral do presidente e de seu partido. Uma avaliação positiva fortalece a base política e abre espaço para candidaturas apoiadas pelo governo, enquanto uma avaliação negativa indica dificuldades de comunicação e insatisfação popular, o que pode ser explorado pelos adversários. Resultado do cenário. Ótimo, 10,4%. Bom, 20,1%. Regular, 28,3%. Ruim, 11,2%. Péssimo, 28,8%. Não souberam responder, 1,2%. Avaliação positiva, ótimo mais bom, 30,5%. Avaliação negativa, ruim mais péssimo, 40%. Os números revelam que o governo Lula enfrenta um momento de grande desafio político. Com 40% de avaliação negativa contra 30,5% de avaliação positiva, a gestão demonstra uma dificuldade em consolidar apoio junto à maioria da população. O fato de 28,3% considerarem o governo como regular também mostra que há um grupo expressivo de eleitores que não está totalmente convencido do desempenho do atual governo e que pode migrar tanto para uma avaliação positiva quanto negativa dependendo dos próximos passos da administração.
Essa margem desfavorável tende a impactar diretamente o cenário eleitoral de 2026, já que uma reprovação alta enfraquece a narrativa de continuidade do projeto petista. Ao mesmo tempo, o índice de aprovação, mesmo menor, ainda é significativo e pode ser trabalhado caso o governo consiga entregar resultados concretos em áreas sensíveis como economia, saúde e segurança. É importante destacar que a estabilidade da reprovação em relação à pesquisa anterior mostra que a insatisfação não cresceu, mas também não foi revertida, sugerindo que Lula e sua equipe precisarão de estratégias mais eficazes de comunicação e gestão para recuperar a confiança popular. Se essa tendência se mantiver, abre-se um espaço considerável para que a oposição ganhe força e use esses números como principal argumento eleitoral. Cenários de primeiro turno. Cenário 3. Lula x Bolsonaro, Ciro, Ratinho, Caiado e Zema. Esse cenário simula uma disputa com vários nomes relevantes do cenário nacional, incluindo Lula e Jair Bolsonaro, mesmo este estando inelegível. Esse tipo de simulação serve para medir o peso de cada liderança dentro de uma corrida presidencial, ainda que alguns nomes não possam participar oficialmente da disputa. Resultado do cenário: Lula, PT 36,2%. Jair Bolsonaro, inelegível, PL 29,7%. Ciro Gomes, PDT 9,6%. Ratinho Júnior, PSD 6,9%. Ronaldo Caiado, União 2,8%. Romeu Zema, Novo 2%. Branco Nulo, 9,5%. Indecisos, 3,3%. Esse resultado mostra que, mesmo inelegível, Jair Bolsonaro continua sendo uma das figuras centrais da política brasileira, alcançando quase 30% das intenções de voto. Lula lidera com certa folga, mas não chega aos 40%, o que indica uma base sólida, porém limitada, e que ainda não garante vitória em primeiro turno. Ciro Gomes aparece distante, mantendo um eleitorado fiel, mas incapaz de crescer a ponto de disputar a liderança. Ratinho Júnior se destaca como um nome em ascensão, acima de Caiado e Zema, que tem desempenho discreto. O dado mais importante aqui é que a polarização segue como marca registrada da política nacional, com Lula e Bolsonaro concentrando a maioria dos votos. O espaço para terceiros nomes existe, mas ainda é pequeno. Para 2026, esse cenário aponta que qualquer candidato que queira romper com a polarização terá muito trabalho para se consolidar. Cenário 4. Lula x Tarcísio, Ciro, Ratinho, Caiado e Zema. Esse cenário exclui Jair Bolsonaro e coloca Tarcísio de Freitas como principal nome da direita, simulando o que poderia ocorrer caso o governador de São Paulo assuma o papel de herdeiro político do bolsonarismo. Resultado do cenário: Lula, PT 35,8%. Tarcísio de Freitas, Republicanos 17,1%. Ciro Gomes, PDT 11,6%. Ratinho Júnior, PSD 10%. Ronaldo Caiado, União 4,2%. Romeu Zema, Novo 3,6%. Branco Nulo, 12,4%. Indecisos, 5,3%. Aqui fica claro que Lula continua liderando com vantagem, mas a ausência de Bolsonaro muda o equilíbrio da disputa. Tarcísio aparece em segundo, com 17,1%, mas ainda distante do patamar que Bolsonaro tinha. Isso indica que, apesar de ser um nome promissor, Tarcísio ainda não conseguiu herdar integralmente o eleitorado bolsonarista. Ciro e Ratinho aparecem como alternativas viáveis, mas sem força suficiente para desafiar Lula de fato. Esse cenário reforça a ideia de que, sem Bolsonaro na corrida, a direita terá dificuldade em apresentar um candidato com o mesmo apelo popular. O alto índice de brancos, nulos e indecisos mostra que uma fatia relevante do eleitorado ainda não se sente representada. A disputa tende a se reorganizar, mas, por enquanto, Lula segue como favorito. Cenário 5. Lula x Eduardo Bolsonaro, Ciro, Ratinho, Caiado e Zema. Esse cenário é importante porque testa a transferência de votos de Jair Bolsonaro para seu filho, Eduardo Bolsonaro, que poderia tentar herdar o capital político do pai em 2026. Resultado do cenário: Lula, PT 37,1%. Eduardo Bolsonaro, PL 14,6%. Ciro Gomes, PDT 12,3%. Ratinho Júnior, PSD 10,9%. Ronaldo Caiado, União 4,5%. Romeu Zema, Novo 4,2%. Branco Nulo, 11,8%. Indecisos, 4,6%. Os números mostram que Eduardo Bolsonaro tem força, mas está longe de repetir o desempenho do pai.
Com 14,6%, ele se mantém em segundo lugar, mas muito atrás de Lula, que ultrapassa os 37%. Isso indica que a transferência de votos de Jair para Eduardo não é automática, e que parte do eleitorado bolsonarista pode migrar para outras alternativas, como Tarcísio ou Ratinho Júnior. Ciro Gomes aparece novamente com desempenho estável, enquanto Ratinho mostra crescimento em relação a outros cenários. Esse quadro sugere que, se Bolsonaro não puder disputar, seu grupo político terá dificuldades para manter a mesma força sem uma liderança carismática e consolidada. Para Lula, esse cenário é confortável, já que ele mantém a liderança com folga e vê a oposição fragmentada. Cenário 6. Lula x Jair Bolsonaro. Esse cenário testa a disputa direta entre Lula e Jair Bolsonaro, repetindo a polarização que marcou as últimas eleições. Mesmo inelegível, Bolsonaro continua sendo testado porque sua base de apoio segue forte e ele ainda é o principal nome da direita. Resultado do cenário: Lula, PT 45,7%. Jair Bolsonaro, PL 37,7%. O confronto entre Lula e Bolsonaro mostra que o país continua dividido, com ambos mantendo bases sólidas de apoio. Lula aparece na frente com quase 8 pontos percentuais de vantagem, mas ainda não é uma diferença capaz de garantir tranquilidade. Isso porque a rejeição de ambos os candidatos é muito alta, o que significa que o eleitorado tende a se manter bastante polarizado até o fim. Bolsonaro, mesmo inelegível, mostra que continua sendo o maior líder da direita, superando nomes emergentes como Tarcísio e Ratinho Júnior. Esses números indicam que, caso consiga viabilizar uma candidatura ou transferir apoio de forma eficaz, ele ainda pode influenciar diretamente o resultado das eleições de 2026. Para Lula, a vantagem é importante, mas não definitiva. Ele precisa manter esse patamar e evitar desgastes de governo, já que qualquer crise pode diminuir sua vantagem. Em resumo, esse cenário mostra que a polarização segue viva e deve continuar sendo o eixo central da disputa. Cenário 7. Lula x Tarcísio de Freitas. Esse cenário simula a ausência de Bolsonaro e coloca Tarcísio de Freitas como o principal representante da direita. Ele aparece como o herdeiro natural do bolsonarismo, especialmente por governar o maior estado do país, São Paulo. Resultado do cenário: Lula, PT 43,9%. Tarcísio de Freitas, Republicanos 37,6%. O resultado mostra que Tarcísio de Freitas é um adversário competitivo contra Lula. Ele aparece próximo, dentro de uma margem que pode ser considerada desafiadora, e mostra que tem potencial para herdar parte importante do eleitorado de Bolsonaro. No entanto, ainda enfrenta limitações. Sua popularidade é muito concentrada em São Paulo, e ele precisa ampliar sua imagem no cenário nacional. Lula, por outro lado, mantém a liderança, mas sua vantagem é menor do que quando enfrenta Bolsonaro, o que demonstra que Tarcísio pode atrair eleitores que rejeitam tanto Lula quanto o bolsonarismo mais radical. A disputa entre os dois teria como ponto central a comparação entre a experiência política de Lula e a imagem de gestor técnico de Tarcísio. Se o governador conseguir se consolidar como uma figura mais moderada e viável nacionalmente, pode se tornar o maior adversário do petista em 2026. Cenário 8. Lula x Ciro Gomes. Esse cenário mostra como seria uma disputa entre Lula e Ciro Gomes. Embora Ciro apareça atrás nas pesquisas de primeiro turno, em um segundo turno ele costuma crescer porque atrai parte do eleitorado de centro-direita que não quer ver Lula reeleito. Resultado do cenário: Lula, PT 39,4%. Ciro Gomes, PDT 36%. Esse é um dos cenários mais apertados entre todos os testados. A diferença de apenas 3,4 pontos mostra que Ciro poderia, sim, ser um adversário real contra Lula caso conseguisse chegar ao segundo turno. Esse resultado revela que, apesar de ter dificuldades históricas em crescer no primeiro turno, Ciro é visto por parte do eleitorado como uma alternativa viável à polarização. O problema é justamente esse. Alcançar o segundo turno contra Lula parece pouco provável, já que ele não tem conseguido romper a barreira dos 10% a 12% nas pesquisas iniciais. Para Lula, o cenário contra Ciro seria mais desgastante do que contra outros candidatos, porque enfrentaria alguém com discurso de esquerda, mas crítico ao seu governo, o que poderia desmobilizar parte de sua base tradicional. Esse resultado mostra que, se a chamada terceira via conseguisse se unir em torno de Ciro, Lula teria uma disputa mais equilibrada do que contra nomes da direita. Cenário 9. Lula x Ratinho Júnior. Esse cenário testa Ratinho Júnior, governador do Paraná, contra Lula. Ratinho vem sendo citado como um dos nomes do campo conservador com maior potencial de crescimento, especialmente por sua base no Sul e Centro-Oeste. Resultado do cenário: Lula,
PT 43,4%. Ratinho Júnior, PSD 36,7%. Ratinho Júnior aparece com números competitivos contra Lula, ficando abaixo da diferença registrada contra outros nomes de direita como Caiado e Zema. Isso mostra que ele tem capacidade de atrair um público que vai além de sua base regional. A proximidade no resultado demonstra que, se conseguir se projetar nacionalmente, Ratinho pode se tornar um adversário sério para Lula em 2026. No entanto, ele ainda é pouco conhecido no Norte e Nordeste, regiões decisivas para qualquer eleição presidencial. Lula mantém a liderança com folga, mas a margem é apertada o suficiente para indicar risco, caso o petista enfrente problemas de gestão ou desgaste político nos próximos anos. A disputa com Ratinho mostra que novos nomes podem surgir e ameaçar o favoritismo de Lula, principalmente se conseguirem construir uma imagem de gestor eficiente e sem os desgastes da velha política. Cenário 10. Lula x Romeu Zema. Esse cenário testa a força de Romeu Zema, governador de Minas Gerais, que tenta se consolidar como uma figura nacional dentro da direita liberal e ligado ao Partido Novo. Resultado do cenário: Lula, PT 45%. Romeu Zema, Novo 30,7%. Os números deixam claro que Zema ainda não conseguiu se viabilizar como um nome nacional competitivo. Com pouco mais de 30%, ele fica bem atrás de Lula, que ultrapassa os 45% das intenções de voto. Isso mostra que, embora Zema seja popular em Minas Gerais, falta ele uma projeção nacional mais forte. A dificuldade de Lula contra outros nomes como Tarcísio ou Ratinho não se repete aqui, já que Zema não consegue romper o teto de intenções de voto. Para Lula, esse é um dos cenários mais confortáveis, mostrando que sua liderança é sólida contra adversários menos conhecidos. Zema pode crescer se tiver apoio de um grande grupo político, mas, no momento, aparece como um nome ainda sem força suficiente para ameaçar a polarização dominante. Cenário 11. Lula x Ronaldo Caiado. Esse cenário testa Ronaldo Caiado, governador de Goiás, em uma disputa contra Lula. Caiado tem forte presença no Centro-Oeste e é um dos nomes tradicionais da direita, mas sua projeção nacional ainda é limitada. Resultado do cenário: Lula, PT 44,8%. Ronaldo Caiado, União 30,4%. O desempenho de Caiado confirma que ele não é hoje um nome competitivo para uma disputa presidencial contra Lula. Com pouco mais de 30%, ele repete o padrão de Romeu Zema, mostrando dificuldades para se projetar fora de sua região de origem. Lula mantém ampla vantagem, com quase 15 pontos de diferença, o que demonstra tranquilidade nesse confronto. Caiado tem força em Goiás e no Centro-Oeste, mas ainda não conseguiu construir uma imagem de liderança nacional que dialogue com o eleitorado de outras regiões. Para a direita, isso significa que apostar em Caiado dificilmente resultaria em uma candidatura forte em 2026. Para Lula, enfrentar Caiado seria um cenário confortável, sem grandes riscos de derrota, reforçando sua posição de favorito em disputas contra nomes menos consolidados nacionalmente. O levantamento sobre a identificação política dos brasileiros revela um cenário bastante polarizado, mas com uma parcela significativa de indecisos. A quantidade de pessoas que não souberam ou não quiseram se posicionar, chegando a 33,1%, mostra que existe um grupo importante de eleitores que ainda não definiu suas preferências ideológicas. Esse dado é fundamental porque indica que campanhas bem estruturadas, mensagens claras e lideranças convincentes podem conquistar esse eleitorado volátil. Ao mesmo tempo, a direita continua numericamente à frente da esquerda, mas com uma diferença relativamente estreita, reforçando que a disputa não está consolidada e que há espaço para mudanças até 2026. O centro e suas variações ainda têm presença reduzida, mas podem ser decisivos em cenários de segundo turno, especialmente diante de polarizações mais acirradas. Em resumo, a pesquisa indica que o eleitorado brasileiro segue dividido e que estratégias de conquista dos indecisos serão cruciais para qualquer candidato. A avaliação do governo Lula apresenta um quadro de desafios claros para o atual presidente. Com 30,5% de avaliação positiva contra 40% de avaliação negativa, a administração mostra que ainda enfrenta resistência significativa dentro do eleitorado. O índice de eleitores que considera a gestão regular, 28,3%, evidencia que uma fatia importante da população mantém posição neutra, podendo oscilar para aprovação ou reprovação dependendo dos próximos movimentos do governo. Essa instabilidade sugere que a popularidade de Lula ainda não está consolidada, exigindo foco em áreas estratégicas como economia, segurança e saúde para melhorar a percepção do público. A estabilidade da reprovação em relação à pesquisa anterior indica que a insatisfação é constante, mas também não está crescendo, o que permite ao governo trabalhar para recuperar confiança. Para as eleições de 2026,
Esses números mostram que Lula precisa intensificar a comunicação de resultados e reforçar sua base de apoio para manter vantagem sobre eventuais adversários. Os cenários de primeiro turno confirmam que Lula lidera todas as simulações, mas com diferenças relevantes dependendo dos adversários. Enquanto Jair Bolsonaro ainda consegue somar quase 30% mesmo inelegível, outros nomes da direita, como Tarcísio de Freitas, Eduardo Bolsonaro, Ratinho Júnior, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, apresentam desempenho mais modesto, indicando que a transferência de votos não é automática e que a polarização com Lula se mantém. Ciro Gomes, apesar de não competir na liderança do primeiro turno, mantém um eleitorado consistente que pode ser decisivo em disputas de segundo turno, mostrando a importância de candidatos alternativos no cenário nacional. O alto índice de brancos, nulos e indecisos reforça a incerteza e evidencia que há espaço para surpresas e reconfigurações políticas até 2026. No geral, a liderança de Lula é clara, mas não absoluta, e qualquer alteração no cenário político ou surgimento de novos nomes pode influenciar fortemente os resultados eleitorais. Nos cenários de segundo turno, a vantagem de Lula permanece em todos os confrontos, mas varia conforme o adversário. Contra Bolsonaro, a diferença é relativamente confortável, mas a polarização e a alta rejeição de ambos indicam disputa acirrada. Frente a Tarcísio e Ratinho, a margem diminui, mostrando que candidatos emergentes ou com boa base regional podem representar riscos reais. Já contra nomes como Ciro Gomes, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, a vantagem de Lula é mais consolidada, refletindo a falta de força nacional desses concorrentes. Esses dados indicam que, apesar de Lula ser o favorito, a eleição de 2026 não está definida, especialmente se surgirem estratégias que mobilizem eleitores indecisos ou ampliem a projeção de adversários competitivos. O cenário evidencia a importância de manter a base sólida e expandir apoios, pois a disputa seguirá marcada por polarização e incerteza até a definição final.